Olá pessoal, essa é mais uma edição do Amazônia Interativa no ar pela Web TV do portal Amazônia.com e AmazonSat. O tema do programa desta semana não poderia ser diferente. Uma das matérias mais discutidas e mais repercutidas no site durante os últimos dias trata a respeito da morte ruidosa de mais de 200 aves aqui na capital do Amazonas, em Manaus. É bom deixar claro que a causa da morte dessas aves ainda não foi esclarecida e está sendo investigado por órgãos como IBAMA, IPAAM e até mesmo a DEMA, que é a Delegacia de Crimes Ambientais. Para falar a respeito do assunto, nós trouxemos aqui duas autoridades do estado do Amazonas. O diretor-presidente do IPAAM, Antônio Strotsky, e o tenente-coronel Flávio Diniz, do Batalhão de Policiamento Ambiental do nosso estado. Por sinal, as matérias um dos temas que vocês mais gostam de acessar e mais prestigiam é justamente as matérias de apreensões que o Batalhão Ambiental faz. Então já era hora da gente tratar a respeito desse tema aqui no nosso programa. Eu quero começar agradecendo, a presença de vocês e pedindo que vocês esclareçam aos nossos internautas e espectadores o que é um crime ambiental. Tudo que aquelas ações, os atos que a gente faz em desacordo com a legislação, e para isso tem um órgão que disciplina e que monitora e que faz o controle ambiental, que no caso do Estado é o IPAAM, na esfera federal o IBAMA e no âmbito de cada município são as respectivas secretarias municipais de meio ambiente. Entendido. Olá Isabel, professor Ademir, você que nos assiste. O crime ambiental foi bem definido, ele é uma conduta delituosa, uma conduta que se afasta do que diz o ordenamento jurídico. Esse é o crime em geral. Evidentemente, o crime ambiental é aquele que macula a legislação ambiental. O professor falou da principal, que é a Lei de Crimes Ambientais, mas, evidentemente, tem outras normas que são a questão, por exemplo, do Código de Águas, da questão da mineração. Enfim, é uma gama, é um espectro muito grande de delitos, mas, sobretudo, o Batalhão e o IPAAM trabalham em cima dessas duas leis, o decreto e a Lei de Crimes Ambientais. Entendido. E quais são os crimes ambientais mais comuns aqui na Amazônia? Nós temos o crime ambiental não é só relativo a questões da fauna e da flora, Nós também temos as intervenções no meio físico que também são enquadrados como crimes ambientais. O caso que você relatou e que tem chamado a atenção das pessoas e que houve essa mobilização e que, de certo modo, no órgão ambiental a gente achou isso como positivo, porque vai nos ajudar tanto o IPAAM como o Batalhão Ambiental, os demais órgãos do CISNAMA na gestão da fauna. O caso, por exemplo, da morte dos pássaros, das aves. Cortar uma árvore é um crime ambiental, você fazer extração de areia sem ter a devida licença ambiental é um crime ambiental, fazer uma terraplanagem também sem o devido licenciamento. Então, toda vez que se mexe com os recursos naturais, sem estar habilitado, sem estar licenciado ou autorizado para isso, você está fazendo uma transgressão, está cometendo um crime ambiental. Coronel Diniz, vocês que vivem na rua, nas estradas, quais são os crimes ambientais mais comuns que vocês flagranteiam aqui na nossa região? Bom, nós temos crimes que são mais característicos da área urbana e tem alguns que são mais característicos da área rural. Na área urbana nós temos poluição sonora, poluição hídrica, nós temos a questão dos maus tratos a animais, sobretudo os animais domésticos, domesticados, mas também temos na capital a apreensão de madeira, apreensão de animais silvestres, como quelônios, também a comercialização das carnes de animais silvestres, a apreensão dos pescados irregulares, quer dizer, toda uma gama de delitos que a Polícia Militar tenta, em primeira mão, prevenir. E, em segundo momento, reprimir, mas sempre o nosso foco é a prevenção. Eu queria só fazer uma contribuição ao que o comandante está falando, que é o seguinte: o crime ambiental tem duas abordagens. Tem a criminal, que você bem falou, por exemplo, no caso dos periquitos, do que aconteceu na semana passada, em que a DEMA está fazendo o procedimento policial para isto, e existe o procedimento administrativo, que é de competência do órgão ambiental, no caso do IPAAM.
né? Então, são essas duas tratativas. E o importante se dizer o seguinte, nessa questão, na prevenção, porque o ideal, adequado, é que os entes do CISDAMA, os órgãos que estão envolvidos, possam agir de forma preventiva, né? E aí entra a questão da educação ambiental. E é isso que nós conversávamos aqui antes com o comandante, da necessidade que nós vamos fazer, né? Sim, sim. Afinar a parceria para que a gente possa tratar com mais eficiência esse desafio, né? De evitar crimes ambientais. Tá certo. Sucesso, então. Mas o programa ainda não terminou. Nas considerações finais, vocês falam a respeito dessa parceria. Então, gente, e aqui na Amazônia, eu acredito que até mesmo pela exuberância da nossa fauna e da nossa flora, né, que é uma das regiões mais ricas, né, biologicamente falando, é muito comum a gente encontrar, não nos causa espanto, a gente encontrar cobra, onça, jacaré, preguiças, né, muitos resgates de preguiças, né. Mas, enfim, a preguiça é um animal inofensivo, né? Mas quando a gente encontra na área urbana ou próximo dela animais que oferecem um perigo um pouco maior, como uma onça, um jacaré, uma cobra, se o amazônida agredir ou mesmo matar esse animal, ainda que seja em defesa própria, ele está incorrendo num crime ambiental? Como é que isso é tratado por vocês? Está cometendo um crime ambiental, sim. Eu queria até destacar o seguinte, já vou passar para o comandante, porque também ele é da área do direito e pode dar uma contribuição muito boa nesse aspecto, né, no conceito, né, o resultado dessa atitude, mas que quando qualquer munícipe, principalmente aqui da capital, se depara com esta situação, deve acionar, por exemplo, o telefone 21 23 6700 do IPAAM, que a gerência de fauna faz o resgate, né? Nós temos a contribuição, às vezes, em dadas situações do próprio Corpo de Bombeiros, quando isso acontece em rede elétrica, né? Ou a participação do Batalhão Ambiental. Então, as pessoas devem evitar tomar atitudes, devem sempre acionar o órgão ambiental para ter o auxílio, a orientação necessária. O Amazonas ele tem duas características, né? Nós estamos aqui onde tem 1/3 de toda a biodiversidade do planeta, quer dizer, uma rica fauna, uma rica flora, e temos uma cidade que cresce muito. Então, Manaus tem fragmentos de florestas que, de vez em quando, são suprimidos para dar espaço a prédios, a empreendimentos. Isso é uma dicotomia que a gente tem que cuidar, que o Estado licenciar o empreendimento, fazendo que a cidade cresça, mas há, às vezes, um prejuízo à natureza que, em regra, ele é recomposto, porque há as outorgas onerosas, há as compensações ambientais. Então, na cidade, de vez em quando, surgem animais na natureza, como as serpentes ou as preguiças. E as preguiças, algumas, elas podem causar alguns machucões. A preguiça real é uma preguiça agressiva. Nenhum animal encontrado na natureza deve ser pego por alguém que não tenha o cuidado com o animal. É preciso que tenha realmente um órgão especializado para fazer a contenção. Aqui também é muito comum o jacaré na cidade, sim, que também é um animal que ele parece lento, mas na verdade ele é rápido e ele pode causar uma lesão. Agora a questão da área rural, onde pode aparecer uma onça, primeiro é chamar o órgão ambiental, comunicar o IBAMA, para que se faça a captura do animal e se reintroduza ele na natureza. Isso se também o cidadão não estiver invadindo o espaço da onça, porque esse animal também tem o seu direito. De outro lado, se ele for atacado, evidentemente ele pode revidar, né, para poder se defender dessa ameaça, né, se for inevitável e também de forma proporcional. Se você estiver dentro de um carro e tiver uma onça, não tem por que você ofender o animal, né? Você tem que comunicar o órgão competente, porque todo animal na natureza é importante, desde a formiga até o jacaré, até a preguiça. Eu queria fazer uma contribuição, uma abordagem que o comandante aqui fez, do desafio que é conciliar a necessidade de expansão das áreas urbanas, no nosso caso de Manaus é um exemplo muito pedagógico disso, né, sobre as áreas verdes, né, e onde é habitat de macacos. Nós temos aqui a questão do sauíente de coleira, que é importantíssimo, aves, cobra, a preguiça, outros mamíferos, né, também que ocorrem naturalmente aqui no entorno da cidade e nas outras cidades também do interior. E que a gente coloca o seguinte:
compatibilizar esse crescimento, essa necessidade do atendimento das nossas necessidades e respeitar os recursos naturais, a fauna e a flora, tem que ser levado em conta a necessidade do licenciamento, porque é neste momento que a gente diz assim, pode ser feito de tal forma, sob dadas condições, e se vai ter impacto, como mitigar os impactos, e também como compensá-los, né? Então, este é o desafio. Entendido. Agora, gente, eu queria relatar para vocês uma experiência que nós vivemos essa semana. A Rede Amazônica e as suas mídias percorreram a BR-319 junto com o DENIT, como vocês devem ter acompanhado pelo AmazonSat. E nós chegamos no quilômetro 250 da estrada, no Rio Jordão, na ponte do Rio Jordão, e nós escutamos uma história curiosa. A casa do cidadão tinha uma casinha de cachorro do lado, né? Quando nós nos aproximamos, né, nós perguntamos, o cachorro morde? Aí ele falou, não tem cachorro. Aí nós, mas como tem a casinha do cachorro, né? Ele disse, é porque aqui tem onça que gosta de comer cachorro. Há 3 dias atrás nós estávamos aqui, ouvimos um barulho, não demos muita atenção. No dia seguinte, na manhã seguinte, quando nós fomos ver, só tinha os restos mortais do cachorro, né, e o rastro da onça. Gente, numa situação dessa, que ele poderia ter sido o atacado, né, pela onça, porque afinal de contas a casinha dele ficava no meio do nada, né? Num caso desses, como é que vocês podem intervir se a onça está no habitat dela? Se só tem a casa dele ali, como é que vocês podem ajudar nesses casos? Veja só, isso não vai justificar, em hipótese alguma, que o morador faça o abate e mate a onça. Não, né? O que certeza. acontece é o seguinte, nós vamos avançar sobre o ambiente natural da onça. Chega um momento em que ela ela não tem mais o instinto dela de se afastar ou de ter o receio da presença humana, começa a desaparecer, aí ter também uma escassez de alimento, aquilo que é animal doméstico, ou até então bovino, suíno, ou outros animais que fazem parte, né, da atividade daquele morador, daquele produtor, passa a fazer parte do cardápio, então, da alimentação natural da onça. Então, por causa dessa interferência nossa, dessa aproximação do homem com o ambiente natural da onça. Se o senhor me permite, foi inclusive uma das coisas que ele falou, né? A gente disse, mas só tem uma onça que ele não, são várias, mas tem uma que gosta de comer cachorro. Ela já se familiarizou com o ambiente, não é isso, comandante? Isso aí, na verdade ele está num ambiente onde é rico dessa população, em felinos, né, na onça, que é um animal que ocorre em toda a América, e naquele habitat, quer dizer, com aquela floresta exuberante, naquele quilômetro vai ser um animal muito frequente. Então, ele vai ter que aprender a se relacionar, né, vivendo naquele habitat, porque vai ter coisas belíssimas, né, mas vai ter aventuras como essa dessa onça, que por lá passou e abateu esse cão. Tá certo. E se vocês quiserem saber mais a respeito dessa nossa viagem pela BR-319, é só acessar portalamazônia.com, que vocês vão ver a história a respeito dos amazônidas que vivem às margens dessa rodovia, e em breve muito mais reportagens, podem aguardar. Agora, pessoal, eu queria que vocês me falassem como é que fica em relação à flora. Aqui na área urbana, eu tenho uma árvore antiga que está na frente do meu imóvel, é uma situação hipotética, e eu acho que ela está atrapalhando esteticamente a fachada do meu imóvel, né? É crime eu ir lá e envenenar, como a gente já teve casos aqui, né? Ou ir lá e, por conta própria, arrancar aquela árvore ali daquela calçada, ali da frente da minha casa? Vou começar o comandante de complemento. Você não pode fazer nada que não seja autorizado pelo órgão ambiental. No exemplo que você está dando, você, não só por uma questão estética, mas às vezes de segurança da família, do seu imóvel, do seu patrimônio, aí você vai solicitar. Neste caso em particular, em Manaus, é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMAS, quem dá a autorização. Você vai lá, requisita, vem um técnico, faz um laudo e vai autorizar a fazer ou corte ou uma poda drástica, ou aquilo que vai atender a sua necessidade. Então, envenenar a árvore, tomar a iniciativa de ir lá cortar, mesmo estando no seu quintal, ou no quintal da sua casa, é crime ambiental. Dentro ou fora da minha casa, é crime ambiental. A árvore cresceu, está lá, é frondosa, está na calçada, na via pública ou na área interna da sua casa,
É bom relembrar que aqui em 2012 houve um caso desse de 3 árvores lá no centro da cidade, né? Passava por essa situação. Coronel, é comum esse tipo de situação? Não é comum, mas é preciso que a população entenda, né, que os recursos naturais, quer dizer, a árvore, né, o olho d'água, ele não é do proprietário do imóvel ou do local, ele é um bem de uso comum. Ele não é um bem do Estado, ele também não é um bem do município, né? Muito menos da União, mas é um bem de todos nós. Então, não cabe a ele decidir sobre aquela árvore ou aquele lago. Enfim, como o presidente do IPAM nos citou, é necessário que ele compareça a SEMAS e faça um processo para que de lá tenha autorização, né, ou licenciamento para fazer a poda ou o corte. Então, a gente tem que pensar numa sociedade global, numa sociedade de todos, né? Então, ninguém pode fazer sequer uma poda que venha prejudicar aquela árvore. Certo. Agora, gente, como é que funcionam as fiscalizações que vocês promovem? Elas são provocadas por denúncias, elas são dirigidas, vocês já sabem que naquele alvo ali pode ter alguma coisa interessante, né, para realizar alguma apreensão? Como é que funciona o trabalho do IPAAM e do Batalhão Ambiental nesse sentido? Vou começar falando da nossa atividade em especial do IPAAM. Nós acolhemos denúncia, que pode ser anônima, nós acolhemos também uma denúncia formal, às vezes nós identificamos até na imprensa escrita, numa reportagem da televisão também, um fato que está ocorrendo e a gente procura mobilizar os fiscais para apurar, fazer o devido relatório e os procedimentos que são necessários, que são pertinentes. Então é dessa forma. Na ausência, digamos, do órgão, o IPAAM não se mobilizou a tempo, o batalhão vai lá e faz esse trabalho. Aliás, o trabalho do batalhão é espetacular, eles têm dado uma atenção, inclusive na questão, na orla de Manaus, né? Porque os crimes ambientais não acontecem só em terra firme, nas residências, nos imóveis, nas estradas, né? Também acontece muita coisa nos nossos rios. Exatamente. E da parte da Polícia Militar, a Polícia Militar busca atuar de duas formas, né? A primeira é estar presente no local onde tem uma probabilidade de ocorrer um evento delituoso, seja de qualquer tipo, né? Então, ela tenta desestimular com a presença do policial armado, fardado e presente no local. Uma outra forma é através da comunicação com os órgãos de proteção ao meio ambiente. Eu cito o IPAAM, cito a DEMA, o IBAMA, os órgãos que são envolvidos. Quer dizer, há uma comunicação para que a gente trace uma estratégia, porque temos objetivos comuns e bem descritos na Constituição Federal. E também temos a denúncia, o nosso principal número é o call center da polícia, que é praticamente universal, 190. E reiterando que não precisa ser o batalhão ambiental, mas todo policial militar é um policial ambiental. Ele tem o dever de atuar na prevenção e na repressão desses delitos. Eu queria aproveitar a oportunidade, já que foi suscitada uma questão chamou tanto a atenção da opinião pública, claro, da morte dos periquitos aqui, né, de uma região que é uma região, uma rota de migração dessa ave, lembrar que todos os amazonenses devem saber o seguinte: consumo de carne de caça nós temos que diminuir, né? Existe carne de caça legal? Existe. É aquela que tem um processo, já que foi tratado, licenciado pelo IBAMA. Por exemplo, tem pirarucu, que é de cota do plano de manejo, como da região de Mamirauá, tudo bem. Outra questão que é muito séria e cultural no nosso estado é que as pessoas acham que podem apanhar na natureza, por exemplo, um papagaio, um macaco, e fazer deste animal um animal doméstico. Isto é crime ambiental, não pode ser feito, né? E é uma questão cultural. Então, este momento em que as pessoas estão tratando do problema, e que realmente é importantíssima essa questão, essa ocorrência da morte dos periquitos, a gente quer colocar também para discussão, lembrar todas as pessoas que esse cuidado, essas questões, e que é o desafio. Uma pauta agora que foi repassada ao Estado pelo IBAMA, mas o IBAMA continua atuando também na fiscalização, o batalhão ambiental
contribuem nesse sentido, as secretarias municipais também, mas o desafio é enorme, porque em todo o estado, em todos os municípios, a gente tem essas ocorrências. É um consumo ilegal de carne de caça, se justifica naquela situação em que a pessoa precisa sobreviver. Mas comercializar carne de caça não tem justificativa, né? Além de ser crime, né? Exatamente, era isso. Gente, e quais são as infrações, as punições às quais os infratores, né, que as pessoas que cometem esse crime estão sujeitos? Multa, prisão, o que pode acontecer com alguém que é flagrado comercializando? Bom, do ponto de vista criminal, né, os animais que estão em extinção, por exemplo, a tartaruga da Amazônia, a pessoa pode sofrer multa, e por ser um animal em extinção, a multa é no valor de R$5.000, 5 mil por animal ou por ovo, né? E os animais que não estão na lista de extinção, esses são flagranteados, e os que não estão na lista de extinção, eles são submetidos a termo numa delegacia e respondem posteriormente na vara ambiental especializada, né? Então, é assim que é feito. Na questão dos maus tratos, e aí retornando à questão do periquito, há uma questão que foi levantada, a questão de maus tratos àquele animal. É uma hipótese, mas a hipótese mais veemente, juridicamente aplicada, é a seguinte: é causar poluição e danos que causem a mortandade de animais. E essa tem uma pena bem maior, porque maus tratos é de 3 meses a 1 ano de detenção. É uma pena leve e que se inicia no regime aberto. Já quando é a poluição atmosférica que causa essa mortandade, se assim for descoberto através dos exames periciais, aquele que é o autor pode ter uma pena bem maior, porque é de 2 a 4 anos de reclusão. Então, reclusão se inicia em regime fechado. Eu queria fazer uma contribuição no sentido assim: nós estamos falando de crime, não pode, o que é proibido, as penalidades, e lembrar o seguinte: as pessoas precisam também de alternativas, né, questão para alimentação e tudo mais. Nós estamos fazendo isso dentro de uma campanha do governo, por exemplo, a regularização ambiental da atividade da piscicultura. Quem tem estanques escavados, a pequena atividade de piscicultura, que deve procurar o IPAAM. Nós estamos estimulando essa regularização aqui, até porque o piscicultor depois vai poder ter acesso a uma linha de crédito, vai poder melhorar a sua produção, expandir um pouco a sua atividade. Então é isso. Nós queremos não só ficar, digamos assim, à procura, à caça daquilo que é legal. Nós também temos que ter um olhar sobre as pessoas, principalmente o ribeirinho, o homem do interior, o que é que ele pode fazer, como é que ele pode sustentar a sua família, os seus filhos, né, ter renda, não é isso, comandante? Então, nesse sentido, nós também estamos enganjados na orientação para que haja regularidade, que a gente também estabeleça o diálogo, e aí entra, que é importantíssimo também, o trabalho de educação ambiental e orientação. O IDAM é uma instituição importantíssima, né, que vai levar a orientação técnica para os produtores, para as pessoas, principalmente para a nossa população do interior do estado. Era justamente nesse sentido, a minha última pergunta antes das considerações finais. Eu queria saber como é que fica o ribeirinho amazônida que vive no interior da nossa região, que precisa tirar o sustento dele da natureza. Ele precisa caçar, pescar. Como é que fica a situação dele? É crime? Qual é o limite que ele pode chegar? Não, se ele está fazendo, por exemplo, ele caça um animal para a sua sobrevivência, com a necessidade imediata dele, de alimentação dele, da família, isso tem amparo, inclusive, na própria lei de crimes ambientais, não é, comandante? Mas caçar para comercializar já não há um amparo legal mais para fazer isso, né? Ele precisa ter outra fonte de renda que não essa da comercialização ilegal de carne de caça. Né? É isso. Só complementando, a ideia é essa, quer dizer, é preciso ter uma abordagem humana também ao cidadão. Isso é orientação também do governador do estado, do comandante da polícia, para que tenha não só a questão de perseguir aquele que é criminoso, mas tem uma abordagem ao caboclo, a levar a amizade, o abraço fraterno. Isso a Polícia Militar também tem feito. Ela, quando vai fiscalizar a parte ambiental, ela também está levando segurança, né? Ela está atendendo o socorro daqueles que necessitam. A Polícia Militar bem faz isso.
como foi dito, uma questão importante é a questão da educação ambiental. Aliás, a educação é algo fundamental no mundo. Os grandes países que cresceram com educação. Podemos pegar vários exemplos e ia passar aqui o programa todo falando. É preciso ter mais educação, trazer mais esclarecimento para todos, né, e dizer que a gente também mantém um programa de educação ambiental com crianças em colégios, para levar ao pequeno cidadão essa noção da importância, né, de preservar essa floresta em pé, essa exuberância. Falar do Teatro Amazonas, que também é meio ambiente cultural, mas falar dessa floresta maravilhosa, que pode atrair turistas nacionais e internacionais e trazer recursos para o nosso estado. Inclusive, para o Caboclo do Interior, temos já algumas experiências, alguns pequenos hotéis, né, então acho que o caminho é esse. Tá certo. Gente, antes de terminar, eu quero que vocês façam as considerações finais e que, se possível, repitam os números em que as pessoas podem contribuir com o trabalho do IPAAM e do Batalhão Ambiental. Por favor, 1 minutinho para cada um. Primeiro, agradecer a oportunidade para a gente poder relatar um pouco daquilo que nós fazemos, né? Então, como conversávamos antes aqui do programa, a atividade madeireira, licenciar plano de manejo, serraria, movelaria, extração de areia, seixo, a piscicultura, a pecuária, a agricultura, o órgão ambiental estadual está à disposição. O IPAAM funciona a sede do IPAAM na Avenida Maripiranga Monteiro, 3.280. O telefone geral é 21 23 6700. Tem o balcão lá de atendimento, que a gente pode passar orientação aos produtores, às pessoas. Nós também licenciamos atividade industrial, né? O polo industrial todinho é licenciado também pelo IPAAM. E nós estamos num esforço do governo do estado, instalando 7 unidades em cidades polos do interior, para que os produtores do interior tenham acesso ao licenciamento, tenham a facilidade da regularização, porque se deslocar do interior para a capital, com o preço da passagem aérea, ou então com as distâncias, né, já visto o tamanho do nosso estado, fica difícil. Então, a gente está levando descentralizando, já está em curso isso, e nós vamos trabalhar firmemente a partir de 2015 com essas unidades descentralizadas. Então, é isso. Tudo é possível. Desmatar é possível, um desmatamento legal? Legal procura o órgão ambiental. É isso. Certo. Eu agradeço a atenção, o convite da Amazonsat, a alegria de estar aqui, retornando essa casa, a você, Isabel, ao doutor Ademir, a você de casa que nos assiste, dizer que a Polícia Militar ela está pronta para atender a vocês 24 horas. O nosso telefone é o 90, eu já havia dito, o batalhão é o 3214-8904, mas é importante ligar para 190, porque às vezes a urgência determina que a viatura mais próxima dê o atendimento da ocorrência, porque, como eu disse, o importante não é prender aquele que corta uma árvore, mas é evitar que essa árvore seja cortada, porque o dano de uma árvore perdida, às vezes pode ser reparado só ao longo do tempo, e ao longo de 30, 40, 50 anos. Então, a todos, muito obrigados. Quero dizer que estou à disposição, eu e minha tropa. Quero fazer um agradecimento aos homens e mulheres que trabalham no Batalhão Ambiental, dizer da minha alegria de estar à frente desse trabalho e, como um soldado, também dedicar grande parte dos meus dias. Tá certo. Gente, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. E é isso, pessoal. O Amazônia Interativa, essa edição chega ao fim. Semana que vem tem mais. Nós queremos saber tudo o que você quer saber sobre a Amazônia. Envie a sua sugestão de pauta. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, ou mande para o e-mail jornalismo@portalamazônia.com. Também não esqueça de mostrar a Amazônia pelo melhor ângulo, o seu. Publique a sua foto nas redes sociais com a hashtag Minha Amazônia, ou mande para o e-mail minhaamazônia@portalamazônia.com. Quem sabe não aparece no perfil do Portal Amazônia numa dessas redes sociais. É isso. Obrigada mais uma vez pela audiência de vocês e até semana que vem.